Seja muito bem-vindo, eu sou o Nathan, aqui da Ecology, e é sempre muito bom conversar com vocês. É sempre muito bom trocar ideia com vocês, a gente trocar esses conhecimentos. Eu acredito que isso vai crescendo cada vez mais. E hoje eu quero trazer um pensamento aqui bem interessante, tá? Eu acho que esse pensamento eu tive uma vez quando eu estava dando uma aula e do nada me deu um estalo bem interessante que talvez você não tenha parado para pensar. E como que isso pode ser aplicado no seu dia a dia? Porque às vezes a gente tem uma certa desconexão, né, entre um conceito teórico e como isso se reflete em determinadas práticas. E o que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte, é que certos conceitos que nós aprendemos, como por exemplo, o que é um erro? O que é um defeito? E o que é uma falha? Parece muito teórico, não parece? Parece muito, eu preciso tirar uma certificação e eu tenho que decorar isso aqui e tarará, tarará, tarará. E pode ser isso sim. Muitas vezes certificações e etc. Acabam sendo apenas um jeito de a gente decorar as coisas sem trazer uma aplicação prática no nosso dia a dia. E eu quero utilizar disso de um jeito bem interessante de como a gente pode aplicar isso, né? Não apenas como apenas um conceito de erros, defeitos e falhas, mas como que erros, defeitos e falhas, gente, eles podem, ou eles na verdade podem te ajudar a aplicar Shift Left Testing. Já pensou para parar sobre isso? Como que erros, defeitos e falhas te ajudam a aplicar a Shift Left Test? E antes de a gente falar o como, eu preciso explicar para vocês então o que seria um erro, um defeito, uma falha e explicar também Shift Left Test, tá bom? Então vamos lá. O que seria um erro, Nathan? O erro nada mais é aquilo que humanos podem fazer. Tá lá, por exemplo, vamos pegar um Product Owner, ou uma galera de produto, de negócio. Ele vai lá, tá escrevendo os requisitos, está escrevendo a user story, e ele, por descuido, vamos pensar que nós estamos trabalhando aqui dentro de uma funcionalidade de cupom de desconto de um e-commerce. Estamos na Black Friday, a gente vai ter um cupom novo e a gente vai aplicar esse cupom e está desenvolvendo lá a user story sobre isso. E ele, por um descuido, escreve errado a user story. Aí, ao invés de na user story estar que o cupom é aplicado somente para o valor da compra, tirando o frete, ele deu a entender que é aplicado com todo, né? Inclui o frete no meio. Não era para ser assim, mas escreveu lá. Então, o erro está lá. Aí esse erro vai ser implementado. Concorda comigo? Está lá no Store, todo mundo, ninguém questionou, ninguém falou nada. Vamos desenvolver, então. Então esse código é feito. Uma vez que esse código é feito, gente, a gente chama isso de defeito. Basicamente, ou seja, esse código tá lá em nosso sistema, tá lá no nosso código. Então, um erro humano gerou um defeito no nosso código, no nosso sistema. Isso não significa que esse defeito ele vai acontecer a todo momento. Só vai acontecer normalmente quando essa linha de código ela for acionada. No momento que essa linha de código é acionada, ela deixa de ser defeito e passa a ser agora uma falha de fato no nosso sistema. Então perceba que um erro humano lá atrás, mal interpretado, mal escrito, acabou gerando um defeito no nosso código e esse código, quando executado para o nosso cliente, gerou uma falha para o nosso cliente ali. E isso pode gerar um impacto para o cliente final, isso pode gerar um impacto financeiro também para a empresa, basicamente. Beleza? Então tem essa ideia aqui de erros, defeitos e falhas. Combinado? Fechamos? Guarda esses conceitos aí que eles são bem interessantes, tá? A gente vai utilizá-los eles para entender muito mais. Só que a gente tem um outro conceito aqui, que é o Shift Left Test, né? E qual é a ideia do Shift Left Test, pessoal? Basicamente, é a gente conseguir testar o mais cedo possível. Beleza? A gente fazer com que todo o nosso processo de desenvolvimento possua testes em todos os cantos. Quero ver um exemplo bem interessante? É a gente pensar, por exemplo, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu acredito que isso vai dar uma visão bem legal sobre o que é um Shift Left Test, porque isso vai ser muito mais lúcido para a gente. Deixa eu pegar aqui.
e mostrar para vocês como que isso vai se tornar. Pronto. Tá aqui. Então, quando a gente começa a falar em Shift Left Test, a grosso modo, é a ideia de que a gente parte que a gente tem um processo desde a idealização, certo? Até esse cara aqui chegar em produção, ou seja, chegar nas mãos do cliente. E o Shift Left Test nada mais é do que a ideia de a gente trazer cada vez mais testes para cá, para a esquerda. A gente não testar no final. Por quê? O que é muito comum? Imagine que todo esse processo de desenvolvimento aqui, existam fases aqui, tá? Aí, se você está usando Kanban, se você está usando Scrum, qualquer outro método de ágil, tá? Aí existem fases, no qual eu vou ter os negócios, eu vou ter refinamentos, eu vou ter planejamentos, aí eu vou ter sprint, aí eu vou ter monitoramento, produção, parará. Beleza? Basicamente essa é a ideia. Só que a ideia é de que, normalmente, ou o perigo de nós como QAs é começarmos a pensar em testes aonde só? Aqui, ó. Só aqui dentro da sprint. A gente recebeu a user story, a gente recebeu os requisitos, caíram para dentro da sprint de desenvolvimento, a gente começa a pensar em teste. Ou, pior, dentro da sprint, né? A gente começa a pensar depois que o desenvolvedor entregou lá um código lá, ó. Ele entregou um código bonitinho pra gente. Lá entregou um código bonitinho pra gente. Aí a gente começou a pensar em teste. Não, agora eu consigo testar, gente. Sem código, sem código não consigo testar, não. Eu preciso ter lá o aplicativo no meu celular. Eu preciso ter a URL lá do ambiente de QA, de stage, sandbox, que seja. Aí eu consigo testar alguma coisa. Antes disso, eu não consigo testar, tá, gente? Então a ideia do Shift Left Test é não, cara. Você não precisa ter algo palpável na sua mão, ou seja, o produto, a funcionalidade feita, para você pensar em teste. Pô, peraí, se existem documentos, você pode analisar e já ter uma percepção do que vai ser, do que não vai ser, de analisar de forma crítica, fazer questionamentos, encontrar ambiguidades. Por exemplo, então, dentro dessa fase aqui, de ideias, apareceu um negócio novo. Peraí, gente, vamos lá analisar. Consigo refinar, eu posso criticar. A gente vai refinar. Foi feito a user story, mas agora, como o time vai sentar junto, vamos conversar sobre isso. Então já posso pensar, já posso criticar, já posso levantar talvez tipo de teste que seja interessante pra gente mapear ali dentro dessa user story, ou seja, aplicar a minha estratégia de testes para essa user story, essa funcionalidade nova. Eu posso dizer assim, cara, não faz sentido, tem coisa errada. Essa refatoração pode dar problema por conta da sensibilidade que nós temos nessa funcionalidade. Ela é muito crítica, ela é muito acoplada. A gente pode levantar vários problemas. Ou seja, antes mesmo de ter algo palpável, já estamos criticando, já estamos testando, se a gente for prestar atenção. Nós estamos aprendendo junto com o software, junto com o nosso software. E essa é a ideia, de fato. Planejamento, a gente pode criticar também, tempo, estimativas, escopos, tudo isso influencia a forma como nós fazemos também. E claro, dentro da sprint, aí tem execuções, análises, automações, enfim, todo o aparato também que a gente pode fazer até mesmo antes de ter algo palpável. Aí vai ter lá no ambiente de QA, no ambiente de stage, aí eu consigo fazer execuções. Mas perceba, eu não esperei lá para a direita aqui, ó. Eu não esperei chegar aqui. Eu não esperei chegar aqui para fazer alguma coisa. Não esperei mesmo chegar aqui para fazer alguma coisa. Mas aonde, pessoal, eu estava falando sobre teste? Aqui, 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 aqui. E até em produção também eu faço teste, né? Porque certos problemas acontecem em produção, não tem como a gente fugir. A gente pode observar, monitorar, aprender com os usuários. É aqui a gente vai abrir. E a ideia, então, do Shift Left, testing, é a ideia que a gente não precisa esperar somente essa parte aqui. A gente pode fazer testes em tudo que é canto. Beleza? Guardaram? Então, a gente tem 2 pontos aqui, gente. Olha que legal. Nós temos o que seria um erro, que seria um defeito e uma falha, e seria o Shift Left Test.
Agora, como que esse erros, defeitos e falhas ajudam a gente a aplicar Shift Left Test? E aqui é interessante. Se nós entendemos que Shift Left Test é a gente conseguir testar cedo, o mais rápido possível, isso significa então que a gente consegue prevenir problemas antes mesmo deles serem implementados. E se a gente entendeu que erros são induzidos por humanos, um PO, por exemplo, escreveu uma regra de negócio errada, isso significa que a gente, na nossa análise crítica daquela user story, a gente poderia ter percebido esse erro. E esse erro poderia ter sido mudado naquele momento e não geraria o quê? Um defeito no código, porque ele estaria corretamente. Então perceba, erros podem ser prevenidos. E uma vez que erros são prevenidos, a gente previne o quê? Que falhas aconteçam lá no final. Então pense assim, cara, que erros podem acontecer ou podem estar mapeados, podem estar aqui escondidos dentro dessa user story. Aí é parte do seu pensamento crítico, parte da sua experiência. Você se debruçar em cima daquele negócio vai fazer com que você encontre erros ali. Mas olha que outra coisa interessante também sobre erros. Você pode fazer Shift Left Testing, te ajuda. Um erro também pode ser um desenvolvedor que ele entendeu errado a regra de negócio e acabou aplicando a regra de negócio errado. É um erro humano, é um erro dele, né? Agora a pergunta é, o quanto você tem conversado com os seus desenvolvedores sobre os testes que você levanta? Porque perceba, os testes que você levanta, o teste que você escreve, não são para você, são para o seu time. Então você tem que fazer um pair com o seu desenvolvedor. Imagine que ele entendeu errado e ele iria cometer esse erro de aplicar o cupom para todo o total da compra, né? Incluindo o frete, mas não era. Ele entendeu errado a user story. Mas você entendeu certo. Aí você fez um cenário lá. Aí você guardou para você testar só na frente. Quando chegasse lá no ambiente de QA, você dizia assim, gente, encontrei um bug aqui, ó. Deu problema. Não, cara, você fez aquele teste. Você entendeu aquela user story. Por que você não pode sentar com o seu desenvolvedor e falar, cara, vamos conversar sobre essa funcionalidade que está sendo desenvolvida? Tem isso, tem isso, tem isso, tem esse teste aqui. Nessa hora pode dar um estalo nele e falar, putz, cara, tinha entendido errado. Já ia implementar errado. Olha você fazendo Shift Left Test. Porque você entendeu que erros podem acontecer em nível humano. E se você conversa, se você faz análise crítica, você coleta informações, analisa informações e leva para o time feedback, de novo a tríplice que eu sempre falo, colete, análise e leve feedback. E isso pode prevenir que erros aconteçam. E prevenindo erros que aconteçam, nós prevenimos problemas que podem acontecer na mão dos nossos clientes. Logo, fazemos Shift Left Test. Interessante, não é? Mas, não só isso. Nós podemos também pensar como que defeitos nos ajudam a aplicar Shift Left Test. Pense só comigo. Não deu. E de fato a gente teve que... O erro aconteceu. E foi implementado lá no código. Agora a pergunta é, o quanto você está levando para o time a necessidade de fazer, por exemplo, testes unitários? Ou qualquer outro tipo de teste que seja interessante? Porque vamos pensar que o desenvolvedor, ou o PO, escreveu errado de fato a user story. O desenvolvedor entendeu errado a user story. Mas, por algum motivo lá, ele estava cansado, ou por qualquer outra razão, ele entendia de fato como deveria ser a regra de negócio, mas a implementação acabou indo por água abaixo, por algum motivo, tá? Mas, se a gente tem uma preocupação de fato com testes, e se ele fizesse um teste já desde o início ali? Se ele aplicasse, por exemplo, um TDD da vida e preocupasse em ter testes unitários, por mais que ele tivesse cometido o erro, os seus testes unitários iriam revelar esse erro antes mesmo da funcionalidade ser entregue no ambiente de QA e antes mesmo da funcionalidade ser entregue na mão do nosso cliente. Mas isso pode ter partido, né, de uma conversa com nossos vendedores. Cara, faz um teste unitário para isso dar segurança. Ou se fosse uma refatoração, por exemplo, a gente conseguir fazer esses testes unitários que vão dar segurança para que aquela refatoração não saia com problemas. Isso pode ser o quê?
Bom demais. Isso pode ser maravilhoso. Ou seja, de novo a gente, não esperando chegar lá na frente, mas pensando em prevenir os problemas. E tudo isso que a gente faz antes, gente, tudo isso que a gente faz antes, a nossa análise crítica, a nossa busca por informações, o nosso destrinchar das histórias do negócio, é com a intenção de que erros possam ser mitigados, defeitos possam ser mitigados, porque a gente quer que falhas elas não aconteçam na mão dos clientes. Então perceba o quanto entender um conceito e trazer esse conceito para a nossa realidade nos ajuda, no final das contas, na vida prática, no dia a dia prático da nossa atuação como que é. Não é apenas um conceito aleatório, sabe? Eu sei o que é um erro, defeito e falha. Se você só sabe conceito por conceito, o que isso adianta? Nada. Mas se você entende o porquê que eles acontecem, como eles acontecem, e as consequências deles acontecerem, e como você pode ajudar para que eles não aconteçam, porque se eles acontecerem, isso impacta a qualidade, aí você entendeu, de fato, o que é uma aplicação de um conceito na realidade, no dia a dia prático. E isso eleva cada vez mais a sua habilidade como QA. Porque você pega o teórico, aplica na prática do seu dia a dia. E se você chegou até aqui e não tinha pensado ainda sobre isso, ou se você tinha pensado sobre isso, comenta aqui a sua experiência, o que você achou sobre isso. Eu acredito que a gente tem muito a ganhar quando a gente traz conceitos para a praticidade do dia a dia. E eu quero sempre trazer essas reflexões e essas aplicações para a gente, porque eu acredito que isso muda a forma como nós desempenhamos nosso papel. E isso faz o que, no final das contas? Melhora a sua carreira, melhora a sua postura como que você começa a olhar para o todo, você começa a ser uma referência em qualidade e teste de software. Então, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e comenta aqui. Natan, vamos tentar prevenir defeitos, vamos tentar prevenir erros, vamos ser QAs que pensam no Shift Left Test de fato e conseguem atuar em todas as fases do nosso processo de desenvolvimento. Eu vejo vocês no próximo vídeo.